Este é o outro lado da moeda, vai abordar em vários eixos desta edição uma doença que permanece desde os primórdios da história no tapumes da sociedade. Você vai saber a partir desta edição o que é e como decorre uma crise epilética. Como decorrer ao tratamento de uma crise epilética. Como reconhecer a ação de uma crise epilética. E mais, se há prejuízo cognitivo ou não nas pessoas acometidas por epilepsia. Este é o outro lado da moeda, está começando. O que é epilepsia e como decorrem suas crises? Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque o que depõe os pacientes a levarem as suas vidas por ela acometida. Se quem é tetraplégico está trabalhando, quem é paraplégico está trabalhando, quem é cego está trabalhando, quem é surdo, ninguém tem epilepsia, não tem lugar. A epilepsia é uma predisposição duradoura em que se manifesta em crise de descargas paradoxais acometendo o cérebro em sua cognição biológica, psicológica e social, segundo especialistas que estudam cientificamente a área. O cérebro é composto por bilhões de células nervosas, que são os neurônios, e que se comunicam por sinais químicos e elétricos. Quando decorre uma descarga súbita em uma pessoa acometida por ela, suas atividades funcionais podem ser interruptas ou reverter o quadro clínico de seu comportamento. Essa alteração no comportamento ou membro denomina-se crise epilética. Os seus fatores mais propiciais são genético ou má formação do cérebro em decorrência a partos mal executados, traumatismo craniano, acidente vascular cerebral ou abuso de álcool e entorpecentes. Tumor, meningite e encefalite, em alguns casos, permanece de causa desconhecida. Essa doença é de ordem neurológica mais comum, acomete cerca de 2% da população mundial, com maior predominância nos países emergentes. No Brasil, por exemplo, temos atualmente cerca de 4 milhões de pessoas com epilepsia, que por seu contexto é uma doença crônica grave, não tendo idade para ocorrer, embora no início, na infância, cerca de 50% da população está vulnerável à malformação cerebral e o maior grau de apresentação das crises. Nesse período, a epilepsia externa peculiaridades que distinguem-se substancialmente daquelas que ocorrem na fase adulta. A diferença está apenas na frequência e tratamento adequados. Seus casos bons prognósticos frequentes controlam as crises no decorrer do desenvolvimento na idade. Esse é o terceiro lado da moeda. Como tratar dos pacientes com epilepsia além de um âmbito humanístico? Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque que o tratamento vai além de uma consulta clínica e de um fármaco prescrição. À altura da virada do século XXI e avanço da descoberta científica, o Ministério da Saúde tem oferecido tratamento para as pessoas com epilepsia apenas o fármaco que paliative a propagação das descargas irregulares no cérebro, como se algo precisasse ser asfixiado para não ser percebido e discutido em maior diretriz. O acompanhamento médico é ainda o único recurso, uma vez no que se aponta as metas para a disseminação das crises nos pacientes para melhora de qualidade de vida em todo o universo familiar. O tratamento medicamentoso exige constantes retornos periódicos ao clínico ou neurologista, regularmente com medicamento dosado ou oscilado, hemograma, eletroencefalograma, entre outros. A medicação é um uso contínuo e não faz efeito imediato. Não podemos
podendo ser aplicado somente no ato da crise, mas regularmente no horário prescrito, para melhor aspecto do controle clínico do diagnóstico. Detalhes sobre a crise do paciente deve ser minuciosamente perceptível e registrada, quando não por filmagem, para relatos médicos. Estudos da frequência e intensidades e outras características que auxiliam o profissional de saúde a ponderar o correto tratamento, relevando que as crises que respondem ao tratamento medicamentoso, ainda há no mundo 30% das pessoas com epilepsia de difícil controle, as refratárias, significativo, oscilando politerapias que entre 3 a 6 meses de retorno necessita-se de maior frequência ao ambulatório pacientes nessas circunstâncias. Esse é o terceiro lado da moeda. Como identificar a atinência do ato da crise epilética? O vídeo repórter Diógenes Buarque abordou especialistas que possam desvendar este enigma. Todo mundo olha as pessoas com epilepsia como se fosse esquisita e ela acaba se achando esquisita. Então, ao invés de ela ir para fora, ela vai para dentro. Então, ao invés dela botar a cara na rua e falar, quer saber que se lixe, eu vá, não, ela vai para casa e fica lá que nem um tatu, escondido. Se eu for procurar emprego, vou me mandar embora. Se eu for para a escola, não sei o quê. Vão achar que eu não consigo ser o que eu sou. Vão achar que eu não sou capaz. Vão achar nada, vou ficar aqui. E aí a vida passa e a pessoa não fez nada. Que ela é caracterizada por uma predisposição do paciente a ter crises epiléticas, né? Então, assim, tem vários tipos de epilepsia, cada uma com suas peculiaridades, mas o que todos eles têm em comum é essa predisposição a ter crises epiléticas que a gente chama de espontâneas. Referida à poliforma de manifesto das crises epiléticas nas pessoas por elas acometidas, seus sintomas não são perceptíveis a nível 1, quando a própria não atinge a escala 0 do nível generalizado e que não se perceba ser uma doença séria e que, por quem ela assiste, se perdem em tentar acudi-los, sustentando mitos trazidos por ignorância ao tema. Geralmente, uma crise epilética parte de um ponto de movimentação estranha de mastigação aleatória, sem objetivo e durando de segundo a minutos. Alguns tipos de crise podem ser semelhantes a comportamentos estranhos e repetitivos, o que pode gerar no acompanhante do paciente, quando a possibilidade de tê-los, sinônimos de movimentos que devam ser relatados ao médico que o trata. Para a ramificação dos casos, a intensidade de sua recorrência chega a ser súbita de espasmo de convulsão contínuos e sintomas devem ser observados no paciente da seguinte forma comportamental: súbita perda de consciência que pareça que o indivíduo sonhe acordado, balanços ritmos na cabeça com laço de memória, piscares de olhos contínuos e ritmos involuntários e repetitivos pela descarga da área cerebral acometidas, quedas súbitas de causas inaparentes, recolhimento estomacal súbito com sonolência e convulsão, movimento desordenado de braços e pernas, perda ou oxidação de gosto intensivo bucal, som e cheiro estranho em aspectos, em casos abruptos, medo, pânico, raiva ou riso improcedente. Estando o profissional que o acompanha informado desse sintoma, deva se observar e notificar os comportamentos que decorram a crise e notifique o responsável ou profissional, independente do ramo. A melhor forma de acudi-los em caso de manifesto da doença que não extinga o convívio social e que promova na esfera vivida a inclusão humanística, de que esta diferença não é a alfândega que o detenha de viver em sociedade. Esse é o terceiro lado da moeda. Há ou não prejuízo cognitivo após uma crise epilética? Veja com o vídeo repórter Diógenes Buarque que o ambiente pedagógico pode ou deve também tratar dos pacientes neles contidos. Mas enfim, eu vou me ater à educação. As crianças e adolescentes com epilepsia, elas sofrem o risco de se machucarem, os professores e as escolas não estão preparados para ajudar durante uma crise e, além disso, eles sofrem tremendamente com bullying e preconceito. O grau de desconhecimento dos professores e funcionários é tanto que eles forçam um aluno a fazer uma prova após ter uma crise ou mandam para a diretoria, porque pode estar fingindo.
né? Então essas crianças são altamente expostas e alguns pais chegam a tirar os filhos da escola para acabar com o sofrimento. Então, medidas simples como da educação dos professores, um treinamento adequado, já melhoraria a vida dessas crianças. E nós acreditamos que somente através da educação nós vamos acabar com o preconceito e com o bullying, porque os jovens, ao serem educados, ao saberem agir ou presenciar uma crise, eles vão ser multiplicadores, né? E vão saber que aquele amiguinho tem uma doença do cérebro, depois de 1 minuto, 2 minutos vai passar, e o amigo continua sendo amigo, e a baba não pega, e não põe a mão na boca, enfim, é muito importante começar a mudança na base. Onde parei, o que dizia eu, perdi a conclusão. Esta fase tônica de descoberta do tipo de crise que envolve o paciente por um grito e perda de consciência, seguindo-se de queda e rigidez muscular, nestas contrações mioclônicas envolvem convulsão, contração dos 4 membros entre pernas e braços, comprometendo o corpo e até o organismo, respiração, coloração da pele para azulado e salivação densa. Esse tipo de crise acomete generalizada são perceptíveis pelas contrações musculares, incluindo atônicas e mioclônicas. A tônica pela perda do tônus, pondo o paciente em risco de quedas e soltar objetos, ou movimentos aleatórios na cabeça, começando na infância e decorrendo à idade adulta, em outras maneiras de aparição. A mioclônica predispõe a abalos musculares repentinos nos braços e pernas, abruptos, identificados por chutes ao ar do paciente caído, embora sucessiva de forma isolada. O mau estado epilético é uma crise contínua e põe em risco a vida, pois as crises são mais prolongadas e pode, sem recuperação, ocorrer simultaneamente com o intervalo desta, acometer nelas crises e convulsões. Para anotá-las, é preciso que se conte o tempo de duração, pois passados 5 minutos a pessoa em sua recorrência pode não recuperar a consciência, levando a um serviço de emergência mais próximo do local. Tratando-se de episódio raro, a SUDEP, morte súbita sem razão conhecida pós-epilepsia, devamos ter consciência de que a epilepsia pode ser fatal e, se não bem controladas. Todos os pacientes não chegam ao quadro de deterioração mental. Em sua função intelectual é preservada, porém, pelas crises recorrentes, afeta as funções cerebrais, pois, com a memória, a atenção, o raciocínio e a capacidade de absorção de informação, entre outros, podem, por sua vez, em alguns quadros, inferir na cognição, repercutindo diretamente no processo de aprendizagem. Crianças, jovens, adultos com epilepsia, até nas refratárias, apresentam dificuldades cognitivas, mas numa relevância de prejuízo em algumas funções, por dosagem de medicamentos usados. Assim sendo, o universo pedagógico deve se aproximar do aluno acometido, a comunicar o seu responsável ou o setor de saúde, solicitando um relatório médico profissional clínico para facilitar a percepção dos que o acompanham e para facilitar o seu processo de aprendizagem. Esse é o terceiro lado da moeda. Esta foi uma edição independente e corroborativa, porém imparcial para ambos os lados, porque as pessoas com epilepsia têm o conhecimento e sentem na pele o que vivem e relatam de estar calejadas ao sofrerem injustiças, uma vez que sabe que têm deveres e deles não escapam, porém deixa ser asfixiado quando não contemplado pela falta de direitos, reivindicam ao ar e desabafam as nuvens, quando há porta para que batam com pessoas do âmbito profissional de saúde, em meios para se chegarem aos que elegem, porém temem que a cavalaria do poder laico os atropele. E com isso, o que devia ser poupados acabam forçados pela lei da sobrevivência, e em meio ao paradoxo dos seus questionamentos, haja a eminência de que não levantar, mas derrubar as paredes que vós acreditarem estar acolhidos, desperdiçam com isso, engole os nãos que a vida, sem pudor, jogam às margens para encontrar nessa fumaça a fragilidade
que draga suas oportunidades passadas, vistas as fechaduras dessas portas. Conveniente seria que você, acometido da doença da epilepsia, que não reconhece por direito, gritasse desse cômodo que abafa o seu volume e, com a força que teve para levantar, derrubar todos os 4 lados desse tapume. Esse é o terceiro lado da moeda. E esta primeira edição do Este é o Outro Lado da Moeda fica por aqui. Não infrinja do seu direito um mérito de proveito e bom dia.